Ei, Denise, sempre eu ser a primeira. Vou até estar lá enchendo o bucho. Gente, vem povo. Gente, tem alguém que não está assistindo às aulas da sala, que nesse horário está fazendo estágio? Quem? Gabriela? Mas, mas ela está acompanhando depois no AVA? Como que tá? Vocês sabem? Professora, como ela faz estágio, então ela não consegue acompanhar as aulas online. Mas aí ela fala que depois, quando ela chega, ela começa a acompanhar um pouco mais Tem. tarde. Mas ela tá fazendo as atividades normais? Quando tem, por exemplo, atividade em grupo, alguma coisa assim, ela participa? Sim, quando teve os trabalhos no segundo módulo, ela fez todos os trabalhos, as atividades, até essas atividades mesmo que todos os professores estão mandando, né? Nessa semana passada ela fez todas. Ah, beleza. É só para eu saber porque eu tenho que anotar aqui por causa das presenças, né? Vocês estão sabendo, né? Agora a gente tem que fazer chamada.
Colocando aqui. Ô, gente, toda a aula eu não faço chamada falando, não, porque eu já vou anotando, tá? Quem tá na aula e tudo. Fica mais fácil. Será que o restante vai entrar, gente, ou não? Beleza, Kali. Priscila? Essa Priscila não estava na outra aula, não, né, Priscila? Ah, tá. Boa tarde, Priscila, tudo bem? Ah, professora, eu não sei se eu te avisei na semana passada, mas é que a Gabi, ela tá fazendo estágio, então ela provavelmente ou não vai assistir a aula ou vai chegar tarde na aula. Uhum, Então, é isso só. tá. Tudo bem, Priscila? E aí você está fazendo só essa matéria de primeiro socorro ou são todas as matérias nessa turma? Se você quiser abrir o áudio também pode, viu, Priscila? Entendi. Entendi, Priscila. Então, boa tarde, Priscila. Meu nome é Cateline, primeira aula minha, né, que você está tendo. Não, Gabriela, só falar de você que você parece, hein, minha filha? Eu dou aula para você, nessa turma, eu dou aula de primeiro socorro e saúde mental para você, então, só primeiro socorros. Ô, Gabriele, boa tarde. Você está fazendo estágio e você chega tarde, é isso? Tarde. Tá, então você, todo dia você consegue, só para eu entender aqui, que eu tenho que deixar anotado, você sempre consegue entrar depois de 3h30, seria isso? Uhum. Então a gente pode contar com vocês, digamos que somente nos 2 últimos horários, né? Então vamos lá. Entendi. Tá bom. Eu tô perguntando, gente, é porque quando tem alguma restrição de horário, vocês têm que avisar, né? A gente tem que saber por causa das presenças, né? E também por causa das atividades. Em primeiros socorros, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, ó, a distribuição de pontos. Nossa. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Vocês vão ter algumas atividades que vocês fazem aqui, tá? Toda vez que tiver atividade assim, dupla, trio, essas coisas, a não ser trabalho, vocês fazem no horário da aula. E aí vocês vão ter, por exemplo, esse trabalho aí, ó, que é em dupla ou trio, vai ser dia 18 de novembro. Então, vocês já têm que se programar para vocês estarem em sala. Geralmente, nas outras turmas, pelo menos, eles me pedem para dar os 4 horários de primeiros socorros quando tem esse tipo de atividade assim, porque é um pouco mais demorado, né? Aí a gente vê o que a gente vai conseguir fazer, né?
para vocês fazerem o exercício e para todo mundo tá junto, tá? Aí, gente, se vocês falarem que precisa que a aula começa, a aula tem que ser 2 horas, porque é uma exigência da escola, mas aí, por exemplo, a gente pode começar, sempre o primeiro horário é saúde mental. A gente faz saúde mental, depois aí faz ela em menos tempo, e depois já passa para primeiros socorros, ou faz primeiros socorros 4 horários, e na outra semana a gente faz 4 horários de saúde mental, tá? Por mim, vai ficar a critério de vocês. Eu só preciso que vocês se programem, tá? Então, como vocês já estão vendo aí a distribuição, a prova parcial de vocês é dia 28, né, de outubro. A prova não, a atividade avaliativa, né? A atividade em dupla ou trio eu vou dar dia 18 de novembro. Vocês vão fazer, então, aqui na aula. A atividade eu não solto antes, eu vou soltar no dia para vocês. E aí, depois, vocês vão ter um prazo para me mandar por e-mail. Geralmente, vocês vão, o que eu gosto de fazer é o seguinte, vocês mandam no mesmo dia. Aí, vocês têm até 11h59 da noite para estar me mandando a atividade. Não é grande essa atividade, tem um valor de 7 pontos. Vocês vão ter 2 trabalhos, um vai ser uma pesquisa individual, que vale 8 pontos, que vocês vão me entregar dia 3 de fevereiro, e o outro um trabalho de socorristas, que eu ainda não defini se vai ser em dupla, se vai ser em grupo, se vai ser individual, como que vai ser, valendo 10 pontos, tá? Esses trabalhos não vão ser para apresentar, nem o de socorrista e o de pesquisa muito menos. De apresentação, vocês vão ter só em saúde mental, aquele trabalho vocês vão ter que me apresentar, do seminário. Nesse daqui, vocês vão só encaminhar mesmo. O caderno valendo 5 pontos, que é o mesmo esquema que eu falei com vocês da aula anterior. Vocês vão ter o prazo de todas as atividades que eu postarem, que eu vou lançar. Então, por exemplo, se eu colocar lá, atividade 1, aí vocês vão mandar para mim por e-mail, no e-mail que eu já mandei, vocês vão fazer no caderno, tirar foto, mandar para mim por e-mail. Aí vocês vão colocar lá no título, atividade 1, primeiros socorros. E aí vocês podem ir juntando, deixa para fazer tudo depois, fica a critério de vocês. Vocês vão ter o prazo até o dia 24 de fevereiro para estar com esse caderno pronto para me mandar, para me mostrar. No dia 24, eu vou fechar essas notas, tá? Então, vocês não vão ter que me mostrar nada aqui, porque eu já vou ter tudo em e-mail. Mas vocês vão ter que me mandar tudo, tá? Aí, caso, por exemplo, na hora que eu estiver fechando a nota lá, eu olho lá e da Brenda tá faltando atividade 3, saúde mental. Aí eu entro em contato para saber se realmente não tem, mas eu entro em contato até esse prazo. Depois disso, não mando mais não, tá? Mas assim, se for algum erro, por exemplo, mandou o e-mail voltou, aí por isso, gente, quando vocês mandarem e-mail para mim, o e-mail voltar, vocês tiram print, tá? Porque aí depois, para vocês falaram comigo, seu professor, mas eu te mandei e-mail voltou. Você tem como provar? Porque tem que ser naquela data. Não, então não tem jeito. Então não tem como te dar o ponto, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza. Beleza, Brenda. Então é o seu exercício meio que tava faltando, então, tá vendo? Que vai faltar? Tô brincando, viu? A prova final de vocês vai ser dia 3 de março, né? Aí, gente, esses trabalhos eu vou dar para vocês antes das férias, porque aí vocês têm um prazo maior para fazer, tá bom? Que fica mais tranquilo para vocês. Qualquer dúvida, a gente vai tirando ao longo do tempo, beleza? Bom, gente, quem lembra então o que nós estudamos na aula passada? Quem lembra, gente? MCP? Também, que mais? Cabide, né? Ou seja, o suporte básico de vida, né? Isso mesmo. Então, gente, nós falamos na aula passada, né, sobre o suporte básico, né, que
o que eu falei com vocês que vocês têm que gravar, vocês têm que anotar, que não pode esquecer no suporte básico? Vamos ver se vocês estão afiados aí. Quem, gente? Cri, 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 cri. De repente, um bichinho tomou conta. Tá, mas não é isso que eu pedi para que não é para esquecer, não. Tá, Chin Lift e Jaw Thrust são dois tipos de abertura são dois tipos de manobra de abertura de via aérea. O que eu falei com vocês que vocês não podem esquecer no suporte básico? Suporte básico. Que o SBV não é invasivo? Isso, Carol, brilhou. Que é um suporte extremamente externo, tá, gente? Então, por isso, ele pode ser feito tanto por um profissional como uma pessoa leiga, tá? Quando a gente fala leigo, a gente quer dizer uma pessoa que não tem um estudo, não é qualificado na área da saúde, tá, gente? Então, nós temos que lembrar disso, gente. O suporte básico, a gente não tem nenhum tipo de procedimento invasivo. Então, a gente não vai puncionar acesso, a gente não vai colocar nada nesse paciente, tá? Que seja interno. Mas, e hoje nós vamos falar sobre as vias aéreas e respiração de resgate. Nós aprendemos também sobre o tipo de abertura de via aérea, né? Igual foi mencionado aí, Chin Lift e Jaw Thrust. Então, hoje nós vamos falar das vias aéreas, da abertura e da respiração de resgate. Eu gosto de colocar essa frase, gente, porque eu acho que é muito interessante, que é uma passagem da Bíblia, né, que é do nosso Criador. Não sei se todo mundo concorda, mas é assim que eu acredito. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Está lá em Gênesis 2, 7. Por que eu coloquei isso, gente? Porque aqui nós vamos falar da respiração. Então, se a gente não respirar, se não tiver ar, a gente não tem fôlego de vida, né? Então, é justamente isso que a gente prepara, que a gente está estudando, para a gente, quando a gente prepara para fazer uma respiração de resgate, uma abertura de via aérea, a gente está trazendo de novo fôlego de vida para a pessoa, tá bom? Desculpa. Então, vamos lá. O que são vias aéreas abertas e limpas, gente? Olha só. O que faz parte da nossa via aérea? Boca, nariz, traqueia. Então, o que é uma via aérea limpa? É uma via aérea livre de obstrução. E o que seria uma obstrução, gente? Seria um objeto empalado. Criança põe muita coisa na boca, não é assim? Engole, enfia no nariz. Seria, você vai comer alguma coisa sem engasga, não é isso? Ou então, não sei, alguma coisa quebra, não sei. Alguma coisa dentro. Isso é uma obstrução de via aérea, tá? Agora, pode ter alguma coisa e pode não ter também. Por exemplo, secreção obstrui uma via aérea? Sim ou não? Sim. E muito, né, gente? Então, a gente vê isso muito, tá? Então, por exemplo, num caso de secreção, se a gente, por exemplo, fazer uma manobra simples de abertura da via aérea, uma chin lift, por exemplo, que é a abertura da via aérea completa, e lateraliza a cabeça do paciente, claro que vai depender do caso, além da gente tirar, a gente livrar o paciente daquela secreção, a gente também está desobstruindo por completo essa via aérea, tá? Então, vamos lá. Qual problema requer uma resposta mais imediata? Uma obstrução parcial das vias aéreas ou uma obstrução completa? Quem vai me dizer? E por quê? A completa?
Por quê? Porque se o paciente está com as vias aéreas obstruídas parcialmente, você ainda vai conseguir fazer o suporte nele, com que, mesmo com dificuldade, ele ainda vai conseguir respirar se ele voltar. Mas se a traqueia estiver obstruída, não vai adiantar, porque se ele voltar, ele vai se sufocar e não vai conseguir respirar. Legal, interessante, isso mesmo, Carlos. Só que tem um detalhe. Gente, quando o paciente ele tem se tem algum tipo de obstrução na via aérea, se for física, por exemplo, um objeto empalado, nós podemos jogar ar, sim ou não, nesse paciente? Ótimo. Não, isso, gente, grava isso. Não, tá? Já vi muita gente fazer isso. Querer colocar um ambu no paciente com ele com objeto empalado. Isso não pode. Por quê? A gente pode jogar esse objeto para mais longe, né? Enfiar ele mais ao invés de externar ele. Então é o seguinte: o que a gente tem? Primeiro a gente tem que perceber. Corretíssimo o que a Kali falou. Se o paciente ele tiver com obstrução parcial, só que é o seguinte: se tiver parcial, ele vai estar lá, mas ainda tem um fiozinho ainda de ar que está conseguindo passar por um espaçozinho, não é isso? Então, é como se ele puxasse ar até nas paredes, né, gente? Já viram alguém com falta de ar e fica... Gente, não ri das minhas caras, não, tá? Que eu faço caras e bocas nessas aulas. Então, ele fica assim, mas tem um fiozinho ainda, um arzinho que exatamente. A asma é um exemplo clássico, é péssimo, gente. E quando a gente vê alguém com falta de ar, como que a gente fica? Com falta de ar também, não é? A gente começa a ficar com o ritmo desordenado da nossa respiração. Por quê? Porque a gente vê o outro respirando, então a gente olha, nossa, é horrível. DPLC também é péssimo. Eu fico, toda vez eu fico com falta de ar quando eu atendo paciente de DPLC. Então, se tiver completa, esse paciente, ele não consegue respirar por nada. Então, se tiver, então, algum objeto empalado fixo, né, a gente precisa primeiro tirar. Agora, se for secreção, lateralizar, mas se for secreção, geralmente também não vai estar completa, tá, gente? Vai estar parcial. A não ser, dependendo, claro, da quantidade de obstrução. Então, certíssimo, viu, Cali? Então, vamos lá, gente. Numa obstrução completa da via aérea, o que a gente vai identificar de sinal? Então, a gente vai ver um paciente que vai ter uma inabilidade, ou seja, ele não está hábil para respirar, inabilidade de tossir, inabilidade para falar, ou seja, ele tenta, mas ele não consegue. Por quê? Se ele tossir, pelo menos, ele consegue, né, expulsar o objeto que estiver empalado, que inclusive é uma coisa que a gente manda muita pessoa fazer. E a gente também faz algumas manobras que a gente é como se a gente impulsionasse o organismo desse paciente para ele tossir também. Então, quando for uma obstrução completa, lembrem disso, os sinais. A pessoa não consegue respirar, não consegue tossir, não consegue falar, certo? Agora, se for uma obstrução, e aí os cuidados que nós temos que ter, então, a gente então vai posicionar, então, por detrás do paciente, né, se for uma obstrução completa, por exemplo, o paciente está lá com o olho assim, o que você vai fazer, gente? Você vai ficar lá olhando para ele, abanando ele? Não vai adiantar nada, né? Então, a gente vai posicionar para trás do paciente e a gente vai fazer uma manobra que se chama manobra de Heimlich, tá? Que é aquela quando a gente que a gente aperta no abdômen do paciente, na região do próximo do estômago, justamente para a gente conseguir fazer impulsionar o paciente para ele expelir, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês o nome. Professora, depois se você souber de algum vídeo desses negócios, tipo, apresentando e tal, fazendo, seria importante para a gente ver. Aí você passa para a gente. Então, eu não consegui desses, não. Não?
Porque, tipo assim, às vezes a gente pode achar no YouTube alguma coisa assim, mas eu pensei, às vezes ela já até sabe algum tipo de vídeo, assim, que é Então, bom, né? porque assim, tem alguns vídeos que eu faço, né? Inclusive, eu tô até devendo uns aqui para uma outra turma. E aí tem alguns que eu vou passando para vocês. Vocês viram o outro vídeo que eu passei? Do link meu? Sobre os tipos de choque? Vocês viram, gente? Foi do tipo de choque que eu passei para você, Kali? Eu passei para você, Kali. Qual que foi? Peraí. Dos tipos de choque. Eu mandei para você. Tá até aqui, ó. Então, depois vocês deem uma olhada. Esse vídeo foi eu que fiz, tá? Vocês não reparem, não. Tá bom? Mas dá uma relembrada em vocês nos principais tipos de choque. Não, tá no YouTube. Eu postei para você, quer ver? Deixa eu colocar aqui, só para me pegar o link para passar para vocês. Você colocou o link no Ava também, professora? Não coloquei não. Coloquei só para você, quer ver? Aqui, ó. Esse link aqui, ó. Tô mandando de novo. Depois tem como você colocar lá no Aqui, link ó. lá? Eu acabei de colocar aqui para vocês também. Tem, mas é porque, na verdade, não tá nas matérias de vocês, né? Dessa ementa agora. Isso é de tipo de choque, é de outra turma, de outra matéria, de tratamento clínico, que vocês já tiveram os tipos de choque, não já? Tratamento clínico eu peguei vocês no finalzinho, vocês lembram? Mas vocês tiveram os tipos de choque, não tiveram? A gente teve em UTI, só que foi mais praticamente, assim, apresentação de trabalho, sabe? Ah, tá. Tem os tipos, porque eu dou em tratamento clínico, aí eu já dei na outra turma, aí é só esse videozinho, só para vocês relembrarem os tipos de choque, fica mais fácil. Depois eu vou fazer para vocês uns vídeos para ficar mais fácil, porque tem coisa que eu acho na internet, mas tem coisa que a gente não acha. A obstrução, por exemplo, a manobra de Heimlich, eu vou ver se eu consigo fazer para mostrar para vocês, tá? Aí eu vejo se eu consigo, para a próxima aula, eu mostrar para vocês o vídeo, aí eu deixo ele disponibilizado para vocês. Mas então, gente, essa manobra se chama manobra de Heimlich. A gente usa ela quando a gente fala que é a manobra do engasgo, do desengasgo, né, no caso. Que a gente vai usar, então a gente vai estar com o pulso. Deixa eu só olhar aqui minha imagem que vai ficar mais fácil para eu mostrar para vocês. Vocês estão me vendo? Vocês estão... Peraí. Vocês estão me vendo, né, gente? Ok. Aqui, ó. Então, uma mão fechada e a outra por cima, um dedão, e a gente vai pegar, vai então colocar como se tiver entre o externo, lá no externo, gente, no abdômen, e a gente vai fazer isso aqui no paciente, ó. Então, com esse dedão aqui, a gente vai empurrar e vai subir, tá? Então, essa é a manobra de Heimlich. Pra quê, gente? Porque quando a gente faz isso aqui, o paciente vai fazer isso aqui, ó. E aí ele vai fazer uma manobra, aí a manobra de Heimlich faz com que ele consiga expelir o que estiver engasgando ele, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês melhor, vou fazer um vídeo, vai ficar fácil para vocês entenderem, tá? O importante, gente, é vocês não terem dúvida. Claro que nas aulas de vídeo tudo é mais difícil. Aí eu vou explicar como que a gente faz em criança, tá? Peraí, só um minutinho. Aí vai depender do tamanho da criança. Se for uma criança maior, aí a gente vai fazer também, só com menos força. Se for um bebê, por exemplo, a gente vai pegar, né, e vai fazer isso aqui, ó, assim, ó. Só mesmo com a região hipotenar, tá, gente? A gente pega nas costas do bebê, coloca ele de bruço, com a cabeça mais deitada, tá? Ele vai ficar assim, meio que deitado. E você faz isso aqui nas costinhas do bebê, tá bom? Aí você pode colocar ele também de lado e tal, vai dependendo.
Se for uma pessoa grandona, gente, e você é pequenininho, como é que você faz? Você pode sentar essa pessoa, tá? E você vai ficar como se ficasse tipo ajoelhado atrás dela. Então, o que é importante, gente? Atrás, a gente fica atrás da pessoa, e aí a gente vai ficar com uma perna na frente da outra. Pra quê? É muito difícil a gente fazer assim. Só tentem imaginar, eu vou fazer o vídeo para vocês, eu prometo, gente, para a próxima aula. Tava uma correria por causa de fechando o módulo, aí vocês me perdoem, eu vou fazer. Uma perna na frente da outra para a gente evitar porque se esse paciente vier a cair, a gente vai ter mais força e a gente não vai cair junto com ele. A gente vai estar numa posição que a gente consegue ainda equilibrar. Tá bom? Eu vou explicar para vocês no vídeo, vai ficar mais fácil, tá? Eu tenho a minha assistente Lavínia, que ela sempre me ajuda. Então, gente, então voltando aqui, ó, numa via aérea, numa obstrução completa. Então, o paciente ele vai ter inabilidade de respirar, de tossir e para falar. E aí, o que nós vamos fazer? A manobra de Heimlich, que a gente vai pegar o paciente por trás e vai fazer essa manobra no abdômen do paciente, fazendo com que ele consiga expelir. Já no paciente com obstrução parcial, o que a gente vai ter de sinal, gente? Dificuldade para falar e tosse, tá? Então, ou seja, o paciente ele vai ele fica tossindo sem parar, porque é até um estímulo que ocorre na traqueia dele para tentar expelir também. E a dificuldade para falar, então ele vai falar, eu tô com falta de ar, eu não tô conseguindo. Então, vocês vão ver isso, tá? Gente, não fica rindo de mim, hein? Aí, então, o paciente ele vai ficar desse jeito, tá bom? E aí, os cuidados que nós temos que ter é o quê? Estimular a tosse mais forte e poder ter que fornecer impulsos. Então, pode ser que a gente precise também de fazer uma manobra de Heimlich, pode ser que a gente dê uns tapinhos. Gente, os tapinhos nas costas, não é aquele para a pessoa até virar o olho, não, tá? Deixar hematoma no paciente, nada disso. A gente vai fazer firme, mas não com força, tá? Então, é manobra firme, sem força. Não é que tapão que a pessoa voa, não, tá? Não é isso, não. Tem gente que quer descontar a raiva do outro nessa hora, né? E mete o cacete, mas não é assim não, viu, gente? Então, pode ser que a gente precise, né? Então, também na via aérea parcial, obstruída parcialmente, talvez a gente precise da manobra de Heimlich. Na verdade, nem em todos os casos, a maioria deles não precisa. E aí, gente, então, o que a gente tem que fazer, então, com a pessoa quando ela não responde? Então, ou seja, a gente não sabe se a via aérea está obstruída ou não. Então, a gente primeiro vai fazer, né? Vai colocar a pessoa na posição em decúbito dorsal, e aí a gente vai avaliar essa respiração. Gente, nós temos os tipos de respiração. A gente tem respiração que fica assim, ó. E a gente tem também. O que é isso, gente? A gente... Ah, não, gente, vocês me acham mal palhaça, né? E também vai ter ausência, né, gente, de qualquer som. Não corre não, gente, senão ele morre. Faz assim. Dependendo do tipo, gente, vai dizer como se fosse por bolhas. Então, vai parecer que o paciente ele tá como se o paciente estivesse afogando, porque pode ser que o pulmão dele esteja cheio de secreção. Então, ele está literalmente afogando, tá? Então, a gente precisa agir rápido. Nesse caso, a gente vai precisar de usar alguma coisa para desobstruir. Aí, aqui, nesse caso, gente, a gente vai usar as cânulas orofaríngeas, que eu vou explicar ainda o que são, tá? Então, gente, vamos pensar rápido aqui. Para que você realize uma via aérea adequada, você abra, né, uma via aérea de forma adequada, verifique a respiração de uma pessoa doente ou ferida, qual posição essa pessoa tem que estar? Então, eu já respondi. Quem vai falar? Qual que é o nome, Denise? Decúbito. Decúbito o quê? Decúbito é o... Dorsal. Hã?
dorsal. Definido dorcal? O que é isso? Priscila, aqui, ó. Deixa eu te contar uma coisa. Eu só não tô riscando os erros de português porque a gente não está presente, mas eu costumo riscar tudo de caneta vermelha. Professora, eu falei disso hoje com a Amanda, que a sorte nossa é que está sendo online, senão os cadernos estavam todos riscados. Porque foi um tiquinho de aula que vocês viram os cadernos riscados, né, gente? Não, Priscila, tô brincando. Mas aqui, gente, mas mesmo assim nas provas eu faço correção escrita, tá, gente? Lá no AVA. É decúbito dorsal. Isso mesmo, gente. A gente não vai usar o decúbito lateral quase nunca. Por quê? Se a gente chegar a encontrar a vítima caída, mesmo que esteja com secreção, a gente vai colocar escorrendo, a gente vai colocar essa pessoa de decúbito dorsal, lateral. Sim ou não? Na verdade, vai depender. Se tem alguém próximo para falar como que essa pessoa caiu, se ela foi colocada, a gente pode lateralizar a cabeça. Mas se não se sabe o motivo, como que foi, então a gente não faz isso. Por quê? Porque a gente não sabe se tem uma lesão na cervical ou não. Então, se tiver risco de lesão, né, na cervical, a nossa manobra, inclusive, vai ser qual? Abertura da via aérea de jaw thrust, né? Que a gente não vai fazer a abertura da via aérea completa, só parcial, né? Então, gente, a priori, né? Então, a princípio, a gente vai sempre colocar o paciente em decúbito dorsal, tá? Ou seja, de costas para o solo. Então, aqui, novamente, o que eu já tinha falado na aula passada, que a gente vai se posicionar próximo do paciente, vai ouvir de 5 a 10 segundos a respiração e, ao mesmo tempo, vai estar com os dedinhos na carótida, né? O indicador e o médio, vai colocar na carótida para a gente ver se há pulsação ou se não tiver. E a gente vai considerar também a movimentação da pessoa, né? Se tem algum tipo de movimentação, e se no peito tem a movimentação da respiração. Aqui, novamente, a manobra de lift. No caso, se a pessoa não tiver risco de lesão da cervical, podem reparar, gente, que olha como que o pescoço atrás, ele fica quase que todo dobrado, mas a traqueia, ela está completamente esticada, tá vendo? Aberta, olha, para vocês verem. Por quê? Porque essa é uma manobra completa da abertura da via aérea, tá? Aqui, se o paciente tiver algum risco de lesão cervical, a gente não pode fazer isso. Então, a gente vai levantar o queixo e inclinar a cabeça para trás. Então, a gente segura, né, o queixo do paciente para que ele fique totalmente para trás. E na jaw thrust, olha aqui o movimento que eu falei com vocês. Ao mesmo tempo que a mão faz um C com os dedos, ela faz um E aqui, ó. Com esses dedos aqui, é como se a gente fizesse um formato de E. Deixa eu ver aqui minha imagem aqui para me mostrar para vocês melhor. Ô, gente, me deem só um segundo que eu vou pegar uma boneca para explicar para vocês, tá bom? Só um segundinho.
Voltei, gente. Eu ia pegar o Jack, que é uma caveirinha que eu tenho aqui, mas eu achei melhor não, senão vocês iam ficar muito assustados. Então eu trouxe a Bela, tá? Ó, gente, então, o que eu tô falando com vocês aqui é o seguinte. Olha lá, ó, ao mesmo tempo, na Jaltrust, gente, olha só. Na Jaltrust, ao mesmo tempo que aqui na frente eu faço um C com as mãos, tá vendo? Aqui atrás eu faço um E. Olha aqui para vocês verem, ó. Aqui faz um E e aqui eu vou fazer um C, ó. Então, o E com esses 3 dedos, aqui, ó. Aqui. Por quê, gente? Porque aqui eu vou puxar isso aqui, ó. Quando eu puxo, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou afundar essa parte. Quando eu afundo isso aqui, gente, eu estico aqui na traqueia do paciente. Parcialmente. Ou seja, por quê, gente? Porque quando eu estico lá, quando eu faço o chin lift, olha aqui como é que isso aqui fica tudo esticado. Agora, quando eu faço a gel thrust, faz assim. Gente, é muito ruim esse negócio de vídeo, pelo amor de Deus. Quando eu faço a gel thrust, quando eu faço a chin lift, o paciente vai ficar assim, não é? Na gel thrust, o paciente vai permanecer assim. Só que, olha, aqui, ó. Aqui eu vou puxar, aqui é como se eu puxasse assim. Vou fazer assim só para deformar a cara dela, pra vocês verem como que a gente tem que puxar, tá? Claro que você não vai deformar a cara do seu paciente, nem fazer muita força não, viu, gente? Aqui a gente vai puxar levemente, aqui. E aqui, ó, do lado, a gente vai fazer um E, tá? Com os 3 dedinhos a gente faz o E. E aqui a gente faz o C, ó. Então a gente vai puxar com as 2 mãos, tá, gente? Vocês ficam rindo, né? Eu aqui com a Bela. Então, em cima vai ser o C e embaixo o R, né? Isso. Dos 2 lados. Isso, a gente vai fazer isso assim, ó, com os 2 lados, ó. Gente, tadinha, ela tá ficando feia, mas tá, vocês estão entendendo onde que tem que fazer os apertos, né? Então, vocês estão vendo aqui, gente, essa parte de vocês, todo mundo pega aí de se sentirem. Essa parte a gente vai afundar aqui os 3 dedos para fazer o E, tá? Deixa eu fazer isso aqui, ó. Só que assim, né, gente? Ao contrário. Tá bom? Ficou claro, gente? Deu para entender mais ou menos? Tipo a carinha dessa mulher aí, gente. Deu para entender, né? Gente, eu vou fazer o videozinho para vocês, não? Porque é osso. Então, o que vocês têm que gravar é isso, gente. Já o trust, se tiver risco de lesão na cervical, então vai ser meia obstrução, meia abertura da via aérea, ou seja, vai ser uma abertura da via aérea parcial, porque não pode movimentar. Se não tiver risco de lesão, então a gente vai fazer uma abertura da via aérea completa, que é a chin lift, tá? Guarda isso daí, gente, isso aí vocês vão precisar para a vida toda, tá bom? Isso cai na prova. Então, o processo respiratório, né? A gente vai ter o processo respiratório, que é a respiração normal, e a respiração anormal. Que o que seria essa respiração anormal, gente? Vai ser um trabalho para respirar e uma dificuldade respiratória. Como assim um trabalho para respirar? A pessoa tenta respirar, gente, mas ela não dá conta. Gente, vocês estão vendo que eu tô com 2, é porque um estragou uma parte, outro estragou outra. Então, a gente, né, usa o que dá. A pessoa ela vai ter ela vai fazer um esforço muito grande e ela não vai conseguir respirar de forma normal. Então, a gente respira, né? A gente está conversando e tal. Quando você está parado, você fica. Agora, a pessoa, quando ela está com a respiração normal, ela vai ficar. Ou então. Ou então. Que aí entra também naqueles tipos de respiração que são aquelas que vocês também já estudaram, Kushmaul, Shane Stokes, vocês já sabem, né? Vocês já estudaram sobre os tipos de respiração. Então, o processo, a dificuldade respiratória, as causas comuns da dificuldade respiratória vai ser o quê? Asma, ataque cardíaco,
exposição química, doença pulmonar, principalmente TPLC, né? E reação alérgica. Então, de alguma forma, isso vai fazer com que o processo respiratório seja alterado, ou seja, então haja uma dificuldade respiratória aí quando houver algum tipo dessas interferências. Os sinais e sintomas mais comuns são o aumento da frequência respiratória, né, aumento do trabalho respiratório. O trabalho respiratório, quando a gente fala do trabalho respiratório, gente, a gente fala do movimento torácico, tá? Porque quando a gente vê que o paciente está respirando de uma forma ofegante, nem sempre ele vai estar assim. E o tórax dele vai acompanhar esse ritmo, tá? Às vezes ele vai estar... E o tórax vai estar mais tranquilo. Então, o trabalho respiratório, ou seja, no músculo da respiração. Qual que é o músculo da respiração, gente? Diafragma. Então, ele vai ter que trabalhar mais. Então, ele vai ter uma exigência maior desse músculo. Então, quando você vê que o músculo tá com uma movimentação mais rápida, então, o aumento do trabalho respiratório. Aumento da frequência respiratória. Qual que é o normal? Qual que é a quantidade? Qual que é o normal, gente, da frequência respiratória? Quantas incursões por minuto? Incursões respiratórias por minuto. Quem sabe? Sabe, Priscila? Você que é nova? Gente, até foi dormir, tá vendo? Ninguém me responde, pelo amor de Deus. Gente, de 12 a 20 IRPMs, ou seja, incursões respiratórias por minuto. Então, qual que seria esse aumento da frequência? 21, 22? Não, gente, 28, 30, 32. Então, o paciente tá... Depois que eu já falei, não adianta não. Olhar de pânico. Gente, o olhar de pânico é algo que vocês não vão esquecer quando vocês virem, tá? Então, o paciente, ele tá tentando buscar assim, qualquer lugar, como se ele até subisse na parede tentando buscar ar. Então, ele vai ficar... Gente, o olhar dele é quase pulando na sua cara. Então, ele fica desse jeito, tá, gente? É daí pra pior. Eu ainda tô feinha, mas o paciente, quando ele tá ruim, fica pior do que eu ainda, tá? Movimentos óbvios no peito e abdômen. Claro, gente, se eu tô com falta de ar, então meu abdômen, o meu peito vai ficar, né, que é justamente o aumento do trabalho respiratório. E o uso do músculo do pescoço. O que é isso, gente? A carótida, ela aumenta. Vocês já viram quando tem alguém cantando, que aí eles geralmente cantor não canta com a garganta, eles cantam usando a respiração do diafragma. Então, o que acontece? Vocês viram como que o pescoço deles não fica alto? Não fica assim, a carótida não aumenta? Quando a pessoa tem dificuldade respiratória, ela usa muito o uso o músculo do pescoço também é utilizado. Para quê? Para tentar fazer essa respiração ficar normal, gente. Para tentar compensar a quantidade de ar que está circulando no organismo, tá? Então, quais são os sinais e sintomas da dificuldade respiratória, gente? Fala rápido, quem sabe? Sem olhar. Já tirei lá mesmo. Ok, gente. Ô, professora, tira uma dúvida minha. As narinas também, elas começam a dilatar mais, não dilata? Elas se abrem mais, né? Sim, a gente fala que bate-asa, né? É a asa do nariz. Começa a fazer assim. Fica assim, vocês estão vendo? Gente, eu faço caras e bocas, faz assim, ó. O nariz do paciente. Tá dando pra vocês verem. Ai, gente, a cada bico que a gente paga pra ensinar pra vocês.
Mas é isso. A gente vê, a gente fala bater asa nasal. É isso, tá? Gente, sinais e sintomas da dificuldade respiratória. Então, vamos lá, aumento da frequência respiratória, aumento do trabalho respiratório, olhar de pânico, movimentos, né, óbvios no peito e no abdômen, porque vai ter um aumento, e o uso do músculo do pescoço. Não esqueçam disso. Agora, quais são os cuidados na dificuldade respiratória, gente? Primeira coisa, né, chama nós. Não, Mari, se tiver dificuldade, às vezes vai ter tosse, sim, isso mesmo. Mas são sinais e sintomas que eu pedi. Ligar, então, né, 192, 193. Manter a calma e tranquilidade, gente. É quase impossível, mas é possível, tá? Então, a gente vai ajudar o paciente numa posição de conforto. Nesse caso, gente, o paciente está lá com falta de ar. Você vai colocar ele de corpo dorsal? Não, você vai deixar ele sentado, tá? O mais sentado possível. Isso mesmo. Afrouxar as roupas. Gente, afrouxar roupa não quer dizer a gente ir lá abrir as calças do paciente, colocar e ficar lá com calcinha à mostra, com cueca à mostra, nada disso, tá? Afrouxar roupa, quando a gente fala afrouxar roupa, às vezes a gente dá um... Por quê? Às vezes, por exemplo, tá no frio, o paciente tá com aquelas blusas de gola rolê, por exemplo, se você consegue tirar, por exemplo, cachecol, alguma coisa que estiver no pescoço do paciente, calça apertada, você vai lá e abre o zíper, mas deixa tampado, tá? Deixa, por exemplo, a blusa tampando, alguma coisa, só para diminuir o desconforto do paciente, isso ajuda, tá? Ajudar com alguma medicação, se o paciente tiver, se você tiver, por exemplo, oxigênio, ou se o paciente faz uso de bombinha, então você vai lá, pega, faz, entendeu? E fornecer oxigênio suplementar se houver, tá? Se não tiver... Oi. Nesses primeiros socorros, assim, você vai dar uma aula para a gente, tipo, improvisar algum tipo de coisa que a gente possa socorrer, o que estiver próximo a gente, assim, tem algum tipo? Ou realmente tem que esperar o SAMU chegar? Eu Aqui, falo você fala? referente a... Não, é outros, né? Sem ser a de respiração. A gente vai ter, tipo, um básico do básico de improviso para atendimento, ou não existe esse tipo de improviso para primeiros socorros? Então, existe vários tipos de improviso. Eu mostro mais improviso nas aulas quando a gente fala de imobilização de fratura e quando a gente tem que pegar vítimas em locais inadequados, são aulas mais para frente. Gente, mais uma vez, é uma pena a gente não estar tendo essa aula presencial, que essas aulas seriam todas práticas. A aula de primeiros socorros eu praticamente não dou nada, só dou prática em todas as aulas, porque é muito importante vocês terem essa prática. Mas vamos lá do jeito que dá, né? E aí a gente vai oferecer o oxigênio suplementar, gente, que vai ser o O2 mesmo, né? Da forma que der. Vocês estão vendo aqui esse tipo de respiração aqui que essa mulher está usando nesse moço? Isso aqui, gente, é um tipo de respiração de resgate que é o suspirar. O que é suspirar, gente? Isso aqui é uma máscara, tá? Que a gente usa no paciente, quando a gente não tem ambu. E o que a gente faz? A gente consegue sugar. Eu também espero, Kali. A gente consegue sugar, por exemplo, se o paciente está com alguma secreção, a gente consegue sugar, não vem na boca, tá? A gente consegue sugar. O que a gente tem na boca também não passa, porque tem tipo um filtro ali. Então, a gente consegue fazer uma sucção, e aí a gente consegue puxar, né, a secreção por aí, e aí a gente tira. E a gente consegue também jogar no paciente, tá bom? Então, fazer uma respiração mesmo no paciente através dessa máscara. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de respiração, gente, seja com essa máscara, seja com ambu, uma vez a cada 3 a 5 segundos para criança, então é a frequência, né, do ambu. No adulto, a cada 5 ou 6 segundos a gente faz uma vez e a gente tem que fazer o tórax subir. O que é isso, gente? Aqui, quando a gente faz essa respiração, a gente tem que lembrar como que a gente respira. Então, a gente não respira assim. A gente respira. Então, 1,
1, 2, 3, 4, 5. Então, uma vez a cada de 3 a 5 segundos na criança. Por que na criança é menos segundos que no adulto? Porque a criança ela respira mais rápido, não é? Quanto menor, maior é a frequência respiratória, não é isso? E cardíaca, não é assim? Então, quanto menor. Aí você vai aumentando, né, a idade. E aí, quanto maior está seu pulmão, mais lentamente você vai respirar e vai aspirar e respirar, não é isso? Vai expirar e respirar. Deu para entender isso, gente? Aí, a gente tem um outro método aqui também, que ele não é indicado, tá? Eu mostro para vocês. Mas ele não é indicado porque, gente, esse método aqui é quando a gente coloca um plástico na boca do paciente, a gente faz um furinho, olha lá, não sei se dá para vocês verem. E aí, esse dispositivo é um dispositivo de barreira na boca, né, que impede o contato direto. Aí a gente pega, né, a gente faz uma válvula, geralmente na ambulância a gente consegue, pois a gente consegue essas válvulas pequenas, ou então a gente faz mesmo só um buraquinho, então a gente pode usar uma folha, um plástico, e a gente vai fazer essa válvula e coloca no rosto do paciente para colocar na boca dele, para a gente fazer respiração boca a boca. Gente, isso não se usa mais. Eu mostro, porque é um tipo de respiração de resgate, mas não é indicado nem em parentes, tá? Por quê? Porque isso aqui, gente, é uma respiração direta, é um tipo de contato direto. Impede o contato direto, né, com a boca, mas a saliva, a secreção, tanto do paciente quanto a sua, vai ter uma troca, tá? Então, o risco de contaminação de vários tipos de doença por salivação é muito comum. Então, isso aqui não é indicado, tá? Eu mostro, lembrando, gente, reforçando aqui, eu mostro para vocês que é um tipo de respiração de resgate, mas que não é utilizado, não é indicado. E a gente tem também o método que é o mais utilizado, que é o AMBU, né? Que na verdade se chama bolsa máscara valva, né? Na verdade, AMBU é o nome, né, da marca, chama bolsa máscara valva, que é a máscara na boca. E a máscara e uma válvula. Por quê? Ela cobre a boca e o nariz numa única válvula, né? Que a gente coloca ela toda assim. E aí a gente consegue utilizar o ar ambiente, e aí a gente precisa só de deixar o paciente na posição, né, da abertura da via aérea, e fazer. Então, a forma que a gente faz o chin lift, o jaw thrust, gente, para segurar, que a gente faz o E e o C, vai ser a mesma forma que a gente vai segurar a máscara do AMBU. Vocês estão vendo lá na mão da mulher, da socorrista? Olha como que ela faz, gente. Na máscara ela faz um C e aqui ela faz um E. Por quê? Porque ela tem que... quando a gente faz o E aqui, a gente vai garantir que essa mandíbula não vai descer, tá bom? Então, essa é a função do E, fazer com que a mandíbula fique no lugar, para evitar que haja um caimento da língua, tá? Para não obstruir essa via aérea. Ficou claro isso aqui, gente? Então, gente, como que a gente vai fazer, então, para a gente fornecer, então, essa respiração de resgate? Então, primeiro a gente vai sempre posicionar a pessoa, né? Manter a via aérea aberta, a posição da pessoa, geralmente, né? Geralmente, decúbito dorsal. A via aérea, a gente vai ver de acordo com o caso da pessoa, se vai ser a via aérea total ou parcial que a gente vai abrir, ou seja, se vai ser chin lift, a manobra, ou se vai ser a manobra de jaw thrust. A gente vai olhar, ouvir e sentir, ou seja, a gente vai olhar o peito do paciente para ver se está tendo movimento respiratório, a gente vai ouvir, que a gente vai ficar próximo do rosto do paciente para ver se tem algum ruído, né, e vai sentir com a ponta dos dedos na carótida. E aí, logo, a gente já vai iniciar as respirações. Dos modos que eu falei, com o AMBU ou com a máscara de proteção, que também com
com a máscara de resgate. A outra, que é tipo um plástico, não é indicado, né? E aí, gente, o que a gente tem que reparar quando a gente está fornecendo oxigênio para o paciente? Se o peito dele está fazendo esse movimento. Porque se você está jogando o ar lá para dentro do pulmão, ele tem que expandir, né? E aí, quando você para, ele desce. E aí, a gente vai fazer isso até a chegada de um socorro, tá bom? Gente, até aqui alguma dúvida? Professora, aí se eu fizer isso e não subir o peito do paciente, aí o que eu faço? Quer dizer que está com algum tipo de obstrução que você não percebeu na hora que você ouviu. E aí, por isso, e ele está com uma obstrução completa, e por isso ele não está conseguindo fazer essa expansão. Aí, aí você tem que fazer uma manobra de Heimlich, né? Aí, se o paciente estiver desacordado, você vai deitar ele de lado, lateralizado. Você vai fazer a manobra de Heimlich, que é aquela, você vai abraçar ele por trás, vai fazer, para ver se consegue expelir, para você conseguir ofertar oxigênio para ele. Porque senão, esse paciente ele vai a óbito. Ficou claro, gente? Tá. Então, vamos dar seguimento aqui. Porque agora nós vamos falar da parte 2 dessa via aérea. Espera aí, só um minutinho. Vou passar isso aqui. Ô, gente, então vamos fazer uma pergunta aqui, então, só para a gente dar uma revisada no que a gente viu. Então, o sinal de uma via aérea aberta e limpa inclui respiração sem esforço e silenciosa. Isso significa o quê? Boa ascensão e queda do peito, respiração ruidosa, uso dos músculos do pescoço, uso dos músculos abdominais. Isso mesmo. Por quê? Queda do peito, gente. Quando a gente respira, o peito sobe e desce. Então, boa ascensão é quando ele sobe, não é isso? Certinho, viu? Sinais de respiração inadequada, incluindo, aqui tá errado, todos os seguintes, exceto boa ascensão e queda do peito, frequência respiratória de 8 vezes por minuto, elevação do tórax muito rasa, ou seja, ele está subindo pouco, o uso dos músculos abdominais. Também. Exatamente. Uma pessoa que apresenta um aumento do trabalho respiratório também pode ser dito estar em parada respiratória, ataque cardíaco, ataque cerebral, né, que eles falam, o AVC, o derrame, ou uma dificuldade respiratória. D. Hã? Letra D. Isso mesmo. Só ela que está na aula. Brincando, gente. Então, vamos lá, gente. Vocês lembram que eu falei com vocês que às vezes nós precisamos usar um dispositivo que é uma cânula para a gente colocar na boca do paciente para ajudar a fazer essa via aérea, a fazer esse ar chegar? E aí é justamente isso aqui, ó. A gente tem 2 tipos de cânula orofaríngea. A gente tem a cânula de Berman e a cânula de Guedel. Hoje em dia, quase não se usa mais a de Berman. E geralmente a gente encontra os tamanhos de 0 a 5. Essas cânulas, gente, a diferença das duas é o seguinte: as duas, ambas vão ser para a gente fazer, fazer com que essa língua do paciente ela não desça e não tampe aqui a traqueia, tá? Então, ou seja, porque, gente, a língua, ela vem desde lá de baixo, né? Então, vamos voltar aqui, vou ver se eu tenho desenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho desenho aqui da língua. Não tem desenho da língua aqui para mostrar para vocês, depois eu mostro. A língua, ela vem desde lá de baixo, não é isso? Então, o que acontece? Essa ponta, gente, da cânula, essa ponta final, assim, essa arredondada, não é essa que tem
Não é a parte de baixo, não, a parte de cima que vocês estão vendo nas cânulas, que vai ficar lá na garganta do paciente. E essa parte aqui de baixo vai ficar na ponta da boca do paciente. Então, vai ficar assim, ó. Essa parte vai ficar aqui, ó, entre os dentes do paciente, tá? E qual que é a diferença das duas? A de Bergman, vocês estão vendo que ela tem tipo uma abertura na lateral? E a outra é completamente fechada, de Guedel? Então, essa de Bergman, a gente usa quando a gente também quer aspirar o paciente de uma forma mais rápida. Só que a cânula de Guedel, a gente também consegue aspirar o paciente. Só que a gente tem que enfiar, passar a sonda de aspiração por dentro da cânula. E na cânula de Bergman, a gente vai passar na lateral a gente coloca a sonda na lateral da cânula para conseguir fazer a aspiração. Dos dois modos são eficazes? São. E o que acontece? Essa cânula de Guedel, por elas fazer um formato um pouquinho melhor na boca toda, e não ter nenhuma abertura, então ela evita machucar a boca do paciente. Então, geralmente, a gente usa mais a de Guedel do que a de Bergman, tá? Essa de Bergman está praticamente em desuso. Para que o tamanho, gente? Porque a gente tem tamanhos diferentes, né? Então, como que a gente faz para a gente medir essa cânula no paciente? A gente olha da ponta da orelha até na ponta do nariz. E a gente vai colocar essa sonda assim, ó. Essa cânula assim, ó. Ela não é assim, gente? Então, a gente vai virar ela para cima. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tô conseguindo mostrar para vocês. Espera aí. Aqui, ó. O fio do meu carregador. A cânula, ela é assim, não é? E como que ela vai ficar no paciente? Ela vai ficar assim, ó. Ela vai pegar daqui até aqui no paciente. Vai ficar assim na boca do paciente, ó. Vai ficar assim lá no paciente, gente. Isso aqui como se estivesse lá dentro dele. Só que como que a gente faz pra gente medir qual que é o tamanho do paciente? A gente vai pegar a cânula, vai virar ela assim. Vai pegar da pontinha da orelha, aqui, até a ponta do nariz. Aí, por exemplo, foi a cânula 5. A gente vai pegar a cânula 5. A gente vai passar ela virada para cima, tá, gente? Vai virar ela pro céu da boca. Quando você colocar ela um pouquinho para dentro, você vai virar ela na boca do paciente e vai terminar de encaixar. Aí ela vai fazer esse formato aqui lá no paciente, lá dentro do paciente. Vai ficar assim. E a pontinha dela vai ficar entre os dentes do paciente. Deu para entender? Me responda para eu dar seguimento. Ótimo. Beleza. Ô, gente, a gente tem que ficar fazendo aula lúdica, né? É ruim, mas é o que dá. Então, aqui tá... Ó, tava com o formato aqui, nem vi. Aqui dá para vocês verem melhor, ó. A gente faz, então, a medição, né, da cânula. A gente vai colocar a cânula, então, virada para cima. E depois a gente coloca lá a pontinha. Olha lá no número 4, gente. A pontinha da cânula entre os dentes do paciente, tá bom? Então, para que a gente usa, então, a cânula, gente? Em quem que a gente usa? Em criança, bebê, adulto, que tiver algum tipo de trauma de face, lesão de base de crânio. Por quê, gente? Aqui a gente não vai poder fazer a abertura da via aérea completa, não é? Que a gente não vai poder fazer isso aqui com a cabeça do paciente. Aí o que a gente faz? Geralmente na cena a gente faz. A gente coloca o paciente, né? A gente faz a abertura com gel trust e depois a gente coloca uma cânula de Guedel. Por quê? Porque a gente vai garantir que essa língua vai ficar o mais apertadinha que possível para desobstruir o máximo possível da via aérea, tá? Então, a gente pode usar também um abaixador de língua para ajudar a posicionar, ou simplesmente só virando mesmo já vai dar, dependendo de como o paciente tiver. As vias aéreas, gente, dependendo do caso, a gente precisa de aspirar, né? Então, quando que a gente tem que aspirar um paciente? Quando tiver alguma secreção traqueobrônquica, ou seja, entre o estômago e a traqueia, né? E que vem entre o pulmão e a traqueia, e que vai estar nessa região.
vômito, saliva, sangue na boca, na orofaringe, né, que é mais atrás. Quando tiver difícil de expectorar, ou seja, quando tiver muito espessa, que esse paciente, principalmente idoso, que está com pneumonia, quando eles tossem aquele catarro grosso, espesso, quando tá assim, gente, é muito difícil para sair, para expectorar. Então, a gente também faz a aspiração para ajudar esse paciente, tá? E o risco de aspirar? Quais são os riscos que a gente corre quando a gente está aspirando o paciente? Fazer um reflexo de vômito nele, então você vai passar a sonda de aspiração, ele vai vomitar. Fazer hipóxia, se demorar além de 5 segundos, o que é hipóxia mesmo, gente? Sem respiração, dificuldade. Ausência da respiração, não é isso? Ausência de oxigênio. Então, aí se a gente causar a falta deixar o paciente sem ar, por exemplo, o paciente está lá entubado, né? Aí você vai e tira o tubo dele para fazer aspiração. O que está respirando é o paciente ou é o ventilador mecânico? O ventilador mecânico. Você tirou o ventilador dele, você tirou o ar dele. Você ficar mais de 15 segundos, o ideal é que a gente fique até no máximo 10. Fazendo aspiração, esse paciente pode ficar em hipóxia, não é? E como que ele fica quando ele está em hipóxia? Como que ele está, gente? Ele fica com os lábios rojos, né? Assim, a ponta dos dedos. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para a gente não prejudicar ainda mais o paciente. Durante as aspirações também, a gente tem que cessar as insuflações durante a aspiração, ou seja, por quê? Quando a pessoa afogar, Geise, nesse caso, a gente vai colocar essa pessoa de lado e a gente vai fazer as batidas com a região hipotenar nas costas do paciente. A gente pode deixar de lado ou de bruço, tá? A gente pode colocar a pessoa de bruço também com a cabeça meio lateralizada, tá bom? Mas a respiração boca a boca, ela não é indicada. Claro que vai depender do caso. Se é, por exemplo, você foi lá, você viu lá seu parente lá, sua mãe, sua irmã, Deus nos livre, né? Mas aí você vai ficar com nojo, entendeu? Depende, né? Aí por isso que depende a caso e caso. Não é indicado fazer, mas se você fizer também, né, assim, é um risco que você está se fazendo correr. A cessação das insuflações, gente, e oxigenação durante a aspiração. Por quê? Se você está aspirando, você está lá aspirando, você vai jogar ar, ao invés de estar saindo, que você está aspirando, vai entrar mais. Então, o risco de ter uma pneumonia aspirativa e de ter vários outros problemas decorrentes disso. Então, na hora que a gente vai aspirar, a gente está puxando o que está lá. Então, a gente não pode jogar ar, não, tá bom? Aí a gente tem aqui alguns equipamentos, né, de aspiração, que a gente tem esse aspirador elétrico, que é esse daqui. Aí aqui, ó, essa mangueirinha que vocês estão vendo aqui, a gente... É o látex que a gente chama, tá? Ele é conectado no na sonda de aspiração. A gente liga aqui no botãozinho e aí já começa a fazer a sucção no paciente. A gente tem a sonda flexível e a sonda rígida para aspiração. Qual que é a diferença, gente? Essa sonda rígida a gente quase não usa também. A gente usa essa sonda rígida quando a gente vai colocar, por exemplo, vai fazer aspiração dentro da sonda da cânula de Guedel. Por quê? Porque como está dentro da cânula, é mais apertadinho do que se fosse para você colocar direto na garganta, por exemplo. Então, é mais fácil para ela não dobrar, tá? Ela sendo rígida. Se for flexível, ela pode dobrar no meio do caminho e não vai conseguir fazer a aspiração. A flexível a gente usa quando a gente vai, né, fazer diretamente no paciente. Por exemplo, o paciente está lá acamado, aí você vai fazer a aspiração da boca, do nariz, se tiver com a tracostomia, enfim, que seja. Então, isso aí é mais flexível para você colocar na região oral do paciente sem machucar. A outra, dependendo da forma que você fizer, também vai machucar o paciente, tá? Vocês estão vendo aí, gente, na sonda, as duas são iguais. Vocês estão vendo essa pontinha branca aí que tem tipo um pininho para cima? Esse pininho, a gente vai segurar ele, a gente vai ficar com ele, apertando ele. Quando a gente aperta ele, a gente só tampa ele,
a sonda aspira. Se a gente tira o dedo, para de puxar, ou seja, para de sugar, tá? Na ponta da sonda, é igual às outras sondas de demora, vesical, sonda de gástrica, entérica, que tem aquelas pontinhas na sonda que é justamente para sugar, para pegar tudo que a gente está sugando. A gente tem esse aspirador aqui normal, que é o aspirador que a gente coloca direto lá na régua, o manual, esse aqui é o manual, desculpa. Esse aqui a gente suga ele com a mão mesmo, a gente vai apertando e a gente consegue fazer essa sucção da aspiração do paciente. E aí, gente, esse aspirador aqui, deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Só um minutinho. Aqui eu vou mostrar a sonda para vocês direitinho. Depois eu falo para vocês se não tiver. Esse aspirador aqui, gente, manual, a gente vai colocar a sonda da mesma forma, só que ao invés da gente apertar o aparelhinho lá, o botãozinho para ele aspirar, é a gente que vai fazendo a sucção de acordo com que a gente for apertando, tá? Também não se usa mais, mas existe. A gente também tem essa pera de aspiração, quem é mãe aí já viu, né? Colocar nos recém-nascidos. Assim que o bebê nasce, a gente tem que fazer essa aspiração, né? Das vias aéreas, a gente faz geralmente com a pera. Porque aí a gente já tira tudo que ficou nas vias aéreas do bebê, né? Resto de placenta, aquela parte sebosa também que fica no bebê, a gente tira também com essa pera. É manual e super eficaz. E aí, como que a gente vai aspirar, gente? Então, a gente vai inserir o catéter na cavidade oral até a base da língua, né? Ou seja, até lá embaixo, aqui perto da traqueia. Se possível, sem acionar o vácuo, ou seja, sem apertar. Então, a gente vai só colocar a sonda sem apertar lá naquele pininho. Aí, a gente vai aplicar a aspiração. O que é aplicar a aspiração? É colocar o dedinho no vácuo. Na hora que a gente colocar o dedinho no vácuo, aí ele vai começar a sugar. A gente vai ficar parado, gente, com a sonda? Não, a gente tem que movimentar, geralmente em rotação. Por quê? Se a gente colocar deixar a sonda parada, o que vai acontecer? Vai começar a sugar aqui, por exemplo, agarra lá na garganta do paciente, aí começa a sugar lá e vai começar a lesionar aquela região, tá? Então, a gente tem que fazer movimentos circulares por no máximo 15 segundos. O ideal é até 10 segundos, tá bom? Gente, tá dando para entender ou tá ficando muito difícil? Professora, no estágio, a gente revê isso tudo? Eles ensinam ou eles querem que a gente já vai fazendo? Geralmente eles ensinam de novo no estágio. No estágio no hospital. Geralmente você não faz nada sozinho, não. Eles vão ensinando. Ainda mais se a gente tiver humildade, gente, que eu falo, tem que ter, para na hora que você for fazer algum procedimento, eles te explicam. O técnico é super amigo de técnico. Principalmente quando tá começando, tem uns que adoram ensinar. Agora tem uns também que é puxar o tapete, né, tal, é normal. Mas, geralmente, rever tudo, sim. Não põe pra fazer sozinho, não. Gente, até aqui tá dando para entender? Tá. Gente, então vamos lá. Então, como que a gente tem que aspirar? Então, aspirar sempre da região menos para mais contaminada. Se o paciente produz tanta secreção quanto o aspirador possa aspirar, faça sucção por no máximo 15 segundos e ventile no máximo 30 segundos. Então, com um O2 de 15 litros por minuto, e aí a gente vai aspirar novamente. O que é isso, gente? É um pouco difícil, sim, Kali, mas a gente vamos ver como que vai, né? O que é isso, gente? Da região menos contaminada para mais contaminada. Entre a boca e o nariz, o que é mais contaminado? A boca? Isso. Então, se, por exemplo, o paciente, a gente tem que aspirar o paciente, o que a gente vai fazer primeiro, gente? A gente acabou de tirar a sondinha lá, a gente vai aspirar primeiro o nariz e depois a boca.
Você não vai tirar do nariz, já vai passar para a boca não, viu, gente? Muita gente faz isso, é muito nojento. E o que a gente pode fazer com isso, gente? Levar infecção de um lado para o outro para o paciente, tá? Então, o que é ideal a gente fazer? Aspirou o nariz, vai lá, lava, joga um sorinho na sonda. Aí você pode aspirar também, você pode levar um copo de água filtrada, para você aspirar água para lavar a sonda por dentro, tá? Só para dar uma enxaguada na sonda. Não precisa passar sabão nem nada, claro, né, gente? Até porque tudo é contaminado. Mas para ficar menos agressivo para o paciente, entende? Então, primeiro aspira o nariz, né, gente? Sempre movimentos circulares. Então, onde é pequeno, então você vai e volta, vai e volta. Depois a gente vai para a boca. Então, quando o paciente ele vai estar, a gente tem que tirar o ventilador mecânico dele. Por que eu tô falando sempre quando a gente precisa do ventilador mecânico, gente? Porque se o paciente ele não tiver entubado, ele não vai precisar de aspiração, ele consegue tossir, ele consegue limpar, entenderam? Então, o paciente está lá entubado, por exemplo, está com uma orotraqueal ainda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o respirador, né? E a gente tem que aumentar esse respirador até 15 litros por minuto, quando a gente for colocar de volta. Por quê? Para compensar o tempo que esse paciente ficou sem a respiração, tá? Então, a gente vai tirar, então, o ventilador mecânico, vai fazer a aspiração desse paciente. Quando a secreção está muito espessa, o que a gente faz, gente? A gente pode jogar ABD, pode jogar sorinho na boca do paciente, tá bom? No nariz do paciente, para aspirar. Na traqueostomia também é a mesma coisa, a gente pode jogar para aspirar, viu? Que a gente vai lavando, a gente precisa fazer isso para dar uma lavada, porque às vezes você só sugar lá, até entope a sonda e não resolve nada, porque a secreção está muito espessa. E aí a gente vai, aspira, espera alguns segundos, uns 30 segundos, e vai de novo, tá? A gente não pode já fazer tudo direto, não, porque senão o paciente vai começar a ficar roxo e pode ter até uma parada cardiorrespiratória na sua frente. Então, gente, olha aqui a sonda. Essa aqui é a sonda rígida. Aí a gente coloca lá, tá encaixando no látex, a gente tem que testar, gente, para ver se tá funcionando. Então, a princípio, a gente vai abrir só a pontinha, tá? Essa luva que esse cara tá usando, ele tá usando uma luva de procedimento comum, mas quando a gente vai pegar na sonda, a gente usa uma luva que chama luva de contato. Sabe aquelas luvas, gente, parecendo luva de pintar cabelo, aquelas transparentes? Toda vez quando a gente vai passar a sonda, vai fazer a aspiração, a gente pega a luva de contato. Ela é uma luva só que vem no saquinho esterilizado para a gente pegar nessa parte que vai fazer a sucção, tá? Da aspiração, que a gente pega naquele pininho para apertar e para desapertar. Ou seja, para sugar e para parar de sugar. Aspirar e parar de aspirar. Tá bom? Aí a gente vai fazer a aspiração sempre lá no fundinho, ó. Olha lá, ó. Vai até lá no fundo da boca. Depois você vai vir para a parte mais externa da boca. Primeiro a gente vai lá no fundo da boca para depois vir mais para fora. Aí aqui, ó, aqui ela tá lavando a sonda com um copinho com água, tá vendo? Que eu falei com vocês que a gente pode lavar. E também a gente pode jogar lá direto no paciente também, viu, gente? Um pouquinho. Na traqueostomia, a gente tem o macho e a fêmea. Vocês também já viram, né, sobre a traqueostomia nas aulas de TI. Então, a gente tem que tirar o macho. A gente vai lavar mesmo na torneira esse macho, né? A gente vai fazer a aspiração lá da traqueostomia, tirar tudo, pode jogar um sorim lá, uma ABD. E depois a gente faz o encaixe todo de novo. Ó. Ó, meu Deus do céu. E é isso, gente. As vias aéreas que a gente vai fazer a aspiração vai ser basicamente isso. Boca, nariz e traqueostomia, né? Alguém tem alguma dúvida? Traqueostomia?
Gente, você sabe qual que é o tempo de intubação que o paciente tem que ter? É, depois eu vou ver se eu consigo o material para vocês aqui de uma aula minha. Intubação, gente, o paciente ele pode ficar até 14 dias, tá? Intubado. Se o paciente precisar, se ele não conseguir ter o desmame do tubo, a gente tem que traqueostomizar esse paciente. Por quê? Para diminuir o risco de infecção pulmonar e de lesão também nas cordas vocais, lesão, infecção bucal, lesão na boca, tá? Aí, gente, a traqueostomia também, o técnico de enfermagem faz aspiração, faz a limpeza, tá bom? Não é restrito só para o enfermeiro, não. Aí, ó, ela ensinou até a fazer aspiração. É só a Kali, só você, Kali, que estava na aula no dia. Então, gente, gravem isso. Primeiro, então, vai ser do menos contaminado para o setor mais contaminado. Então, primeiro vai ser nariz, depois traqueostomia e depois a boca, tá bom? Então, a gente precisa fazer a aspiração nos 3. Ah, agora você lembrou, né, Denise? Tá Ô, vendo, né? professor, o que eu não lembro da gente ter tido foi os tipos de respiração. Se você puder trazer pra gente. Shane Stocks, Cushmaú, vocês não tiveram? Não, É tipo de cachorrinho, não? Tá. não. Eu vou mostrar para vocês, eu trago para vocês. Ô, Carlos, você podia me lembrar semana que vem, lá para terça-feira, no WhatsApp? Porque aí eu separo já para quarta-feira para eu mostrar para vocês, tá bom? Aí eu dou uma relembrada nos vocês. Viu? A Ana Paula também já comentou com vocês estão aí de graça aí, vocês não estão lembrando de Shane Stocks, Cushmaú, tá vendo? Aí, ó, cada hora um Esses entrega. nomes, não, professora, esses nomes que você falou aí, eu acho que a gente nunca teve, não. Mas a Ana Paula, ela, no laboratório, ela ensinou assim. Passou a sondinha no nariz, na boca. Isso mesmo. Então tá. Então é o seguinte, eu vou dar uma explicada para vocês. Na semana que vem eu dou uma revisada assim rápida para vocês sobre isso, tá bom? Gente, hoje também eu não vou dar exercício de primeiros socorros. E aí, Professora, a oi. gente pode aspirar na sonda da traqueostomia, mas a gente não pode colocar no paciente, não, né? A gente técnico. Não, fazer a traqueostomia não. Quem faz a traqueostomia é cirurgião. Ah, tá. Por isso que eu tô assim, gente. A professora já tinha falado sobre isso e tal, e a gente tá nesse Você negócio pode de fazer a novo. aspiração, você pode, aí que eu falei, aí você tira o macho, a limpeza, tudo você pode fazer. Ah, tá. Agora, a traqueostomia, mas inclusive assim, a traqueostomia não precisa ir pro bloco para fazer, não. Faz, que quem ótimo. mesmo faz. Entendi. Tá Achei bom? que era até um enfermeiro que fazia. Não, porque tem que fazer sutura, né? Entendi. E aí só se for enfermeiro cirurgião, que tem as especialidades, mas não faz. Só o médico mesmo. Gente, vocês têm alguma dúvida em relação a essas aulas de hoje? Eu vou trazer um exercício para vocês, acho que na semana que vem. Só que eu quero dar uma outra aula primeiro sobre crises convulsivas para ficar mais fácil. Para vocês entenderem tudo, para fazer as ligações, que fica mais fácil. Olha, gente, então é o seguinte, para a semana que vem, eu vou trazer um vídeo para vocês sobre essas manobras de Heimlich, ver o que dá para fazer aqui. Eu vou montar um vídeo, vou inventar, tá? Vocês não vão ficar rindo, não. Eu vou trazer para vocês também sobre os tipos de respiração. Só isso, né? Que eu tô devendo é isso, não é, Kali? Tem mais alguma coisa, gente?
Para semana que vem que eu tô devendo? Então tá bom. Então é isso. Gente, então é isso. A nossa aula então de hoje está encerrada. Hoje eu também não vou passar exercício para vocês. Vou deixar para depois. Descansem, tá? Sem exercício essa semana minha de nenhuma das duas matérias. E é isso. Espero que vocês estejam aprendendo, tá bom? É muito bom estar com vocês de volta. E é isso, gente. Bom resto de semana para vocês. Qualquer dúvida pode me mandar, tá bom? Um abraço para vocês. Até semana que vem. Ah, gente, essas aulas vão estar no máximo até amanhã, tá bom? Por nada.